Meus amados irmãos, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, mas acima de tudo por quem Ele é. Senhor, Rei, o nosso Salvador. Quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero nesse momento pedir a sua atenção para uma reflexão que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Só o primeiro versículo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Querido, esse texto, ele vem após o batismo de Jesus. Jesus, ele é batizado no Rio Jordão por João. E após esse episódio, o texto diz que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto ou seja, o Espírito de Deus, não foi Satanás, não foi o diabo que levou Jesus até o deserto. Foi o próprio Deus, por meio do seu Espírito, que levou Jesus até o deserto. Mas qual o propósito de Deus em conduzir o seu filho até o deserto? E aqui eu pergunto, qual o propósito de Deus em também nos conduzir, em conduzir o cristão até o deserto? Qual o propósito de Deus? Nós vemos, queridos, em toda a história bíblica, que Deus, Ele sempre permitiu, e muitas das vezes, Ele é o autor, Ele é aquele que cria as situações adversas e nos faz passar por elas. Nós vemos isso, queridos, no livro de Gênesis, quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e manda ele ir para uma terra que ele não sabia aonde. Então Harã, ele faz uma escala em Harã. Depois Deus manda que Abraão vá até Canaã. Mas quando Abraão chega em Canaã, o texto diz que em Canaã havia fome. Porque Deus mandou Abraão para uma terra que não havia comida? Nós vemos isso, queridos, em toda a Bíblia. O povo de Israel foi mantido por Deus no deserto por 40 anos. E tantos outros personagens, Jó, onde Deus permitiu que Satanás fosse contra ele com todas as suas forças, tirando-lhe tudo que ele tinha, a sua riqueza, os seus filhos. E nós? Quantas aflições nós enfrentamos, quantos problemas
nós enfrentamos, quantas adversidades, quantos gigantes temos que enfrentar, quantos dias maus temos que passar. Qual o propósito de Deus em permitir que os seus filhos padeçam, sofram? Queridos, uma coisa precisamos saber, que Deus trabalha com propósitos. Deus é diferente do homem, que quando vai agir, enfia os pés pelas mãos, tomam atitudes precipitadas, tomam atitude sem pensar. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é sábio. O nosso Deus, Ele é o começo, Ele é o fim. Ele é o primeiro, Ele é o último. Deus sempre trabalha com propósitos. Deus sempre trabalha com alvos. Quando Deus permite, queridos, que situações venham contra as nossas vidas, quando Deus permite que gigantes se ergam contra nós, há um propósito de Deus. Quando Deus nos leva até o deserto, assim como Ele levou Jesus, há um propósito, há um alvo de Deus. Deus quer alcançar algo, queridos, e tenha a certeza de que todo o propósito de Deus, de que todos os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo aquilo que Deus desejou fazer, tudo aquilo que Deus decretou fazer na sua vida, tudo aquilo que Deus determinou, não há ninguém, não há Satanás, não há demônio, não há circunstância alguma que possa impedir, aleluia, o que Deus determinou fazer na tua vida. Então, quando Deus permite, aleluia, situações ruins vir contra a nossa vida, é porque Deus tem algo grande a fazer. E eu me lembro de um texto de João capítulo 9, quando Jesus e os seus discípulos encontram um homem que possuía enfermidade desde o seu nascimento. Ele era cego. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? Queridos, não só os discípulos, mas aquela geração, aleluia, que elas acreditavam que aquela enfermidade que estava sobre a vida daquele homem era fruto de um pecado dele ou da geração passada, que estava agora vindo sobre a vida dele. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz que nem ele e nem os seus pais haviam pecado, mas ele nasceu daquela forma. Deus permitiu que ele viesse ao mundo daquela forma para que as obras de Deus se realizassem na vida dele. Ei, querido, ei, querida, aleluia, há um propósito de Deus. Deus quer alcançar um alvo, permitindo que você passe por situações ruins. Deus quer acrescentar algo na tua vida. Aleluia. Sabe por que Deus permitiu que Elias passasse por todas aquelas tribulações, fosse perseguido por Jezabel, fosse perseguido por Acabe, andasse perambulando pelaquele deserto, dependesse do ribeiro de Querite, daquela viúva? É porque Deus estava trabalhando na vida do profeta. Sabe para quê? Aleluia, o deserto na tua vida, sabe o porquê dessa aflição, sabe o porquê desse mal? Deus está trabalhando na tua vida para mais na frente trabalhar por meio da tua vida. Louvado seja Deus, pois para que Deus te use, para que Deus haja, para que Deus trabalhe por meio de você, é preciso Deus trabalhar na tua vida, e esta é uma função do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nos questionamos o porquê disso,
e o porquê daquilo. Aleluia. Queridos, Deus, aleluias, sempre trabalha de maneira certa. Há um propósito de Deus, há um porquê. Talvez Deus quer trabalhar no teu coração. Talvez o deserto é para Deus trabalhar no teu caráter. Talvez o deserto, aleluias, é para produzir em você, é para embutir em você, é para acrescentar em você uma virtude que você ainda não tem. Aleluia. O deserto na vida de Israel, aleluias, tinha um propósito. Deus diz em Deuteronômio capítulo 8, Deus queria trabalhar no coração da nação. Deus queria, aleluia, trabalhar no caráter da nação. Aleluia. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Nem sempre será o diabo. Muitas vezes as tempestades que se levantarão contra a nossa vida foram produzidas por Deus. Foi isso que Deus fez na vida do profeta Jonas. Quando fugia da presença do Senhor para Tarsis, Deus levanta uma grande tempestade. Não foi Satanás, não foi nenhum demônio. Aquelas tempestades não se ergueram por questões naturais, mas o texto diz que Deus enviou aquela tempestade. Aleluia! Qual o propósito de Deus? Alcançar o profeta que estava fugindo da presença do Senhor. Há sempre um porém, há sempre um mais. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. A palavra indica que Deus tinha uma intenção com Jesus. E da mesma forma é com você. Eu não sei por que desertos você tem passado. Eu não sei por que vales você tem andado. Eu não sei que gigantes têm se erguido contra a sua vida. Mas tenha a certeza, aleluia, que nenhum deles tem o propósito de destruir a tua vida. Nenhum deles. Pois Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Que não existe nada capaz de nos separar do amor de Deus. Paulo disse que está certo. Paulo disse que tinha certeza. E você pode ter esta certeza. Creia de que nem a morte, nem os anjos, nem principados e nem potestade, nem o presente. Paulo está se referindo a todas as coisas que você vive hoje. Nada do que você está vivendo, Paulo está dizendo, nem o presente, nenhuma circunstância, nenhum mal, nenhuma tribulação que você está vivendo hoje tem o poder, tem a capacidade de tirar você da presença de Deus. Paulo continua dizendo, e nem o porvir. Paulo está dizendo que nenhuma situação que virá amanhã, que virá depois de amanhã, aleluia,
terá também o poder de tirar você da presença de Deus. Queridos, no nome de Jesus, aleluias, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar graça, Deus vai te levantar, aleluia, deste deserto. Deus vai te levantar deste vale. Creia, acredite, levanta a tua cabeça, aleluia, persevera, não olhe para trás, não tira a tua mão do arado, continua crendo, continua acreditando, bendito seja o nome do Senhor, porque o deserto também é milagre, é lugar de milagre, pois foi no deserto onde os maiores milagres aconteceram. Deus vai te sustentar nesse deserto, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O texto diz que Jesus foi conduzido, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. O propósito de Deus com Jesus era permitir que ele passasse, que ele fosse tentado. E na sua vida? Qual o propósito de Deus? Qual o interesse de Deus? Pode ter certeza, meu irmão, pode ter certeza, minha irmã, que o propósito de Deus é sempre te fazer bem. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nesse dia, tenha certeza de que esse deserto, de que esse vale tem uma razão, tem um porquê. Deus quer fazer você, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer uma bênção. Em nome de Jesus, Deus vai te dar graça. Enquanto isso, meu irmão, continue crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Bendito seja Deus. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus, que o amparo de Deus, ele chegue na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Essa situação ruim que você está vivendo é uma oportunidade de Deus mostrar quem Ele é na tua vida. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe. Eu espero que esta reflexão possa ser bênção na sua vida e na vida da onde ela chegar, das pessoas que ela chegarem. Deus te abençoe. Amém? Vamos nos preparar agora para irmos para a casa do Senhor.